Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 37 e 38, para que nós possamos ver, observar e, acima de tudo, sentir o quanto atrasado nós estamos na nossa evolução. Que o Pai nos dê hoje força, nos dê sustentação, para que a gente tente dar aquele passo adicional, mas com muita força, para que a gente saia o mais rápido possível desse estágio em que nós estamos parados. Então vamos hoje relembrar um pouquinho o que foi dito no capítulo anterior, no 35 e 36, que a Isabel, esposa do Isidoro, ela convidou os filhos para o culto do Evangelho no lar. E que o Marujo comentou aí, então o Aniceto explicou para o André que Joaninha, as filhas, Nelly, Marieta e Noemi, eram entidades amigas vindas de uma elevação maior, vindas de nosso lar, para o serviço espiritual e resgate aqui na Terra. Já o garoto, o Joãozinho, vinha de uma região inferior. Então, o que é que ele comentou a respeito? O André Luiz comentou que Dona Isabel via e percebia ali, naquele salão, reunidos na casa deles, via não só o marido Isidoro, que estava desencarnado, como também todos os demais companheiros espirituais. Como nós agora estamos enxergando uma quantidade infinita de irmãos espirituais aqui, não é verdade? Eu não estou enxergando. Alguém está? Mas estão aqui, gente. Por que não estamos enxergando? Porque nós estamos lá no chão, como eu brinco sempre, aquela minhoquinha que quer levantar, não tem força, cai e não persiste. Esse é o problema. Mas continuando aqui, foi escolhido então o tema da noite, o grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versículo 31. E ali um amigo espiritual, Fábio Aleto, estava ali presente, deu a interpretação do texto, através do quê? Da mediunidade de Dona Isabel. Ela tinha uma mediunidade muito acentuada, e ela era muito devotada ao que ela fazia, tinha caridade em extremo. Aqui se refere, então, para nós podermos entender um pouco e avançarmos no nosso capítulo, aqui se refere o grão de mostarda falado pelo Cristo. O que é o grão de mostarda? Veja a importância de, ao lermos o Evangelho, buscar a correta interpretação. Então, o que é o grão de mostarda aí, meus amigos? É o gesto, a palavra e ao pensamento da criatura. Veja, pensamento, olha o que o Cristo falou, como eu brinco sempre, ele falou orar e vigiar, e nós estamos vigiando o quê? O marido da vizinha, a mulher do vizinho? O que nós estamos vigiando? O que mais? Existem muitas pessoas que falam bastante humildade, mas o que acontece? Nunca revelam um gesto de obediência. Está tudo entre nós, meus amigos. Falar é fácil, pôr em prática é complicado. Mas falar e não fazer não tem valor nenhum. Valor em termos de evolução para frente. Tem involução, ou seja, vamos ficar comprometidos com aquilo que falarmos de errado, vamos ter que corrigir. Jamais, diz André Luiz, realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Como é que eu vou fazer algo que eu não sei, que eu não sou? Eu não sei nem como começar. Precisamos ser bons, precisamos ser caridosos. Eu não sou bom, falo, mas não faço a caridade. Como é que eu vou poder dar continuidade nisso?
Como eu vou ensinar meu filho, minha filha, meu neto? Palavras ficam ao vento, ficam ao léu. Exemplos gravam, marcam. Alguma coisa pequenina há que ser feita antes de edificarmos grandes coisas. Não, eu hoje agora vou fundar uma casa espírita, uma casa de assistência. Experiência você tem? Quantas vezes você fez isso? Você tem amigos, tem pessoas que vão junto contigo, que aceitam, abraçam a tua ideia? Acho que não. Como é que eu vou fazer? Sozinho? Não tem chance. Se o reino dos céus está dentro de nós, como ensinou o Cristo, portanto, é em nós mesmos que nós devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Isso tudo em relação ao anterior. Senão, o que acontece? Não passaremos de grandes e irrefletidos. Palavras de Aniceto. Grandes e irrefletidos. Vamos fazer, vamos. Fogo de palha. Acabou. Em razão de nossa invigilância na escolha das sementes espirituais, temos vivido na densa floresta dos males. Gostamos do mal. Não queremos sair do mal. Está tão bom, deixa como está. Se semearmos sempre no campo íntimo as sementes do reino dos céus, Deus conceder-nos-á a chuva de suas bênçãos. O universo dá mais do mesmo, sempre. Eu quero colher coisas boas, mas planto coisas más. Como o universo vai me dar coisas boas? Deus não gosta de mim. Deus não olha por mim. Eu sequer penso em Deus. Fico semeando coisas horrorosas. Como pode? Então, neste momento, o amigo espiritual, o Fábio Alento, que está, o espírito que está ali fazendo com que a Dona Isabel dê a passividade, ele retira a mão da fronte de Dona Isabel. Então ela passou a contemplar os filhos ali presentes, porque da matéria só tinha ela e os filhos. E passou a conversar um pouco com eles. Então André Luiz comenta que as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna. Só isso não, e das suas capacidades. A cada um de acordo com suas provas de merecimento. Se eu não tenho condição de entender tudo aquilo que está sendo dito, não vou entender. Estou me preparando para isso? Não. Eu digo em termos de reencarnações. Então, aquelas crianças, por exemplo, as meninas que vieram do nosso lar, entenderam isso com uma facilidade muito grande. Já o garoto, vocês vão ver, começa a tacar pedra. Falando português bem claro. Porque a cada um de acordo com aquilo que tem capacidade. Por que o Cristo falou não dai pérolas aos porcos? Adianta dar um grande ensinamento para quem não tem a mínima ideia do que está sendo recebido? Para quê? Bobagem. Tem que querer dar o primeiro passo. No caso das crianças, ainda as meninas ok, mas o menino não, como vocês vão ver. No diálogo visto na aula anterior, Marieta falou sobre o porquê. Por que nós só temos uma refeição diária? Vocês se lembram disso? Dona Isabel, necessidades do estômago. Se a gente tiver mais que uma, vamos engordar, vamos criar doenças. Para que isso? O filho, então, perguntou sobre a pobreza. Chance de elevação, respondeu a Dona Isabel. Temos a oportunidade de pôr em prática com as dificuldades. Vamos desenvolver novas possibilidades.
E aí lembra que ele falou, vamos alugar esse salão aqui para melhorar a receita da família. E ela não deixou não. Enquanto nós estivemos aqui, era a ideia e a vontade do seu pai. Vamos continuar com isso. E veja, o Evangelho que eles fazem, ou fazem dentro deste livro, fazem nesta casa, traz um equilíbrio muito grande, a tal ponto que é um ponto de luz na matéria, onde os espíritos mais elevados vêm até aqui na Terra, um dos pontos, para nos auxiliar. Auxiliar quando? Como nós vamos ver na sequência, nos momentos de sono, quando vamos dormir, vou descansar aqui, descansar. Acabou de fechar o olho aqui, o espírito já está fora, está longe daqui. Mas para que lado? Depende de cada um. Depende de cada um. A quem eu estou ligado? Quais as minhas tendências? Quais os meus instintos? Eu gosto de sacanagem. Então te prepara que você vai direto para lá. Como diz André Luiz em outros momentos, não aqui, que enquanto dormimos, quanto percentualmente de nós vai para baixo? 3/4 partes. 3/4 partes. Talvez. A pessoa que gosta da guerra, né? É verdade. Então vamos agora no capítulo 37, finalizando então o culto do Evangelho no lar. No capítulo 37, Aniceto começa as suas considerações. Aí ele diz o seguinte, para André e para Vicente que está ali: vamos esperar, meus amigos, que celeiros como esses se multipliquem na terra. Casas como essa em que os benfeitores possam chegar e auxiliar as pessoas, se multipliquem aqui. Mas é isso que nós estamos vendo hoje em dia? O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Só encrenca, como diz o Sebastião aqui. Estamos vendo um orgulho, um egoísmo exagerado, exacerbado. Fazer casa espírita, mas que é isso? Ir na igreja, que é isso? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho tarefas para realizar, não vou atrás disso. Aí morre, vem aqui para a gente conversar. Não, eu não terminei, não posso morrer, mas você já foi. E aí eu pego pesado. Teu caixão de HV, de tudo que você fez, você levou alguma coisa? Não levei, ficou tudo aqui. É impressionante, meus amigos. Acha que não está morto, acha que continua. Fica do lado de lá, complicado, perdendo tempo, fixado naquela ideia primeira que ele tinha. Passa anos, não é um ano, anos, plural, passa décadas. O mundo continua, Aniceto. Pode fabricar novas indústrias, arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Se nós não tivermos o lar, a família, aqui nunca haverá felicidade verdadeira. É isso. Ô Marda, faz de conta que eu estou com 6 anos de idade. Por que é tão importante? Não, deixa o Marda falar. Por que é tão importante o lar? Como eu falei há pouco, eu vou ter meus exemplos, vou ter minha segurança, vou ter pessoas que eu posso confiar, vou aprender a ser gente, vou aprender como me comportar perante os outros, meus amiguinhos, depois os meus amigos, os meus parentes. É importantíssimo o lar, mas um lar que tenha Deus dentro. Não adianta ter um lar onde não tenha Deus, que é a mesma coisa que não tivesse. Sem Deus não há paz, não há harmonia, não há equilíbrio.
Ah, deixa meu filho, minha filha, quando crescer, eles vão escolher a religião. Mentira, não vão escolher coisa nenhuma. Não tem referência nenhuma para saber o que escolher. Vão continuar presos à matéria, fazendo coisas cada vez pior e se comprometendo a sua evolução cada vez mais. Então veja o quanto é importante a família, marido, mulher, cooperadores do nosso lar, serviram aos espíritos ali em seguida. Uma refeição leve, simples, que André não soube nem como não teve palavras para nos descrever o que era e como era essa refeição. Então passava das 11 da noite, Dona Isabel e os filhos recolheram-se para dormir. Aniceto, Vicente e André foram para o jardim em torno da casa. E aí aconteceram algumas coisas. Ali, a claridade do ambiente espantava todas as sombras. Que sombras eram essas? Informou então aos companheiros, antes de falarmos das sombras, que virá em seguida, que irmã Emília e a filha Regina ali estavam chegando ao nosso lar para o encontro com o esposo ainda encarnado. Quer dizer que a gente encontra com os nossos queridos, nossos amigos e inimigos. Pode não ser aqui nesta casa, mas que encontram os seus inimigos, encontramos. Então veja, quando a gente dorme, tem uma ligação afetiva muito forte, vamos encontrar? Vamos encontrar. Ah, mas eu não me lembro. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Tem a resposta. Aqui o esposo virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências, diz Aniceto, na crosta, acontecem aos milhares todas as noites. Puxa, mas eu não me lembro. Mas não tem capacidade para lembrar mesmo. Como eu falei agora há pouco, nós somos uma minhoca preso a este chão. Como é que eu vou querer me lembrar de coisas sutis? Foi um contato de espírito para espírito. Não teve a sensação da matéria. Como é que eu vou querer me lembrar? Continua a dizer. Muitas pessoas, durante o sono, simplesmente refletem as perturbações fisiológicas ou sentimentais. Entretanto, um grande número de pessoas estão aptas a desenvolver esse intercâmbio. Um grande número de pessoas. E por que nós todos não nos preparamos para estar aptos a isso? Porque ficamos ligados à matéria. Repito, para pôr no caixão, para levar do lado de lá. Ninguém leva nada. Ninguém leva absolutamente nada. André então percebeu que os céus ali em volta, o tempo se fechava, tempestades iriam ocorrer. Então Aniceto comentou que o vento aqui para nós, na crosta, é uma bênção celeste. Por que uma bênção celeste? Em virtude da nossa condição atual, ele nos ajuda aqui a limpar esses fluidos terríveis, negativos que nós emitimos continuamente. E os raios queimam-nos. Por que o Brasil tem uma quantidade de raios tão grande, ou o planeta Terra de uma forma geral? Que a emanação fluídica negativa é intensíssima. Oi? Os furacões, por que acontece? Comentou também, vejam só, que a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados, nós, é de aproximadamente 15 mil quilos. Essa pressão atmosférica, mais ou menos, não deu um número preciso. E nós nem percebemos esse peso em cima, ou 760 milímetros de mercúrio, ao nível do mar. Vicente disse, não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Aniceto usou uma figura comparativa dizendo o seguinte, os nossos corpos, nós e os encarnados, temos uma diversidade essencial, peso específico completamente diferente.
Aí ele dá um exemplo. Imaginem a crosta terrestre como um oceano de oxigênio. 100%. Nós, as criaturas reencarnadas, por sermos pesadas, termos um alto nível, um peso específico maior, vamos nos movimentar aonde? No fundo desse oceano. No fundo desse oceano. Enquanto os espíritos, semelhantes a gotas de óleos, leves, portanto, movimentam-se sem dificuldade na superfície. Ele criou essa ideia só para a gente poder guardar, ter uma noção melhor. Então André, nesse momento, ele se focou na rua, notando formas monstruosas, que se arrastavam à procura de abrigo. Opa, olha um lugar ali, tem uma luz. E veja o que acontece, meus amigos. Algumas dessas formas monstruosas caminhavam em direção à casa de Dona Isabel, mas recuavam amedrontadas. Por causa da luz, né? Por causa dessa luz intensa que existia ali. Esta luz nos assustava. Muitas dessas sombras pareciam verdadeiros animais. Olha aí a zoantropia em que nós nos submetemos, ou até abaixo disso, vamos até ovócitos e por aí afora. Olha o nível que nós descemos. Aniceto tranquilizou dizendo o seguinte: não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. Onde eles acham o abrigo? Agora que vocês vão se assustar. Olha só. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. Buscam de preferência as casas de diversão noturno. Buscam de preferência. Quando não é possível, penetram as residências abertas. Aberta? Mentalmente você abre, não é a porta aberta. Mentalmente você deixa tudo aberto. No bom sentido, né? Mas aberto no bom sentido porque não tem oração. Exato, nesse sentido. Está excessivamente materializado, briga descomunal dentro de casa, um querendo bater no outro, um desconforto total. Opa, aqui tem para nós. Percebe? Como nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas iguais a nós. Lei da afinidade. Discussão, né? É discussão. E por que isso? Pois para eles, a matéria do plano espiritual, para eles é a mesma coisa, não tem diferença, tal qual se estivessem na matéria. Eles não conseguem perceber essa diferença. Opa, tem uma porta aqui. Vamos falar do nosso time, vamos lá. Eles permanecem em nosso caso até... Meu caro, enquanto você, que eu brinco sempre, abriu, deu a brecha, eles põem a cunha e vão batendo. Vão batendo. Enquanto você não tirar essa cunha, se ligando a Deus, fechando todas as possibilidades, eles permanecem conosco. Maida, mas aí que é a importância do evangelho no lar e da família. Quando você falou lá, todos nós temos defeitos, mas sempre tem um líder espiritual numa família que faz um abrigo para os outros poderem evoluir. Então, se você está num abrigo em qualquer estágio da tua vida, dentro de uma família, uns vão ajudando os outros, como as famílias espirituais. E aí o evangelho no lar faz o resto, que é uma bênção. É o que vocês vão ver e o que vai dizer André Luiz sobre o evangelho dentro de casa. Por que razão, então, eles tendem a vir para esta casa e fogem em seguida espantados e inquietos? Quando eles vieram para a casa de Dona Isabel, fugiram. Por quê? Daí a resposta. São os benefícios da prece que são inúmeros.
Cada prece de coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por esta razão, o culto do Evangelho no lar não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno do lar. E agora vem essa palavra aqui, essa informação do André Luiz, que é muito importante. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E mais, as entidades da sombra experimentam choques expressivos em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que ela se mantém à distância, procurando outros rumos. Vejam só. E aí André Luiz ainda comenta o seguinte em cima disso. Antes de nós avançarmos, vamos dizer o seguinte: alguma pergunta sobre isso, meus amigos? A pergunta é o seguinte: eles não têm alguém que possa ajudá-los, que vive vagando? Bom, é um umbral já aí, né, no caso. Estão no umbral, é um umbral. E eles estão soltos, sem qualquer ajuda por parte de espíritos elevados, né? No caso. Bateis e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e ser-vos dado. Não bato, não peço, não procuro, vão ficando. E agora, como é que fica na mudança para regeneração? Vão para o mundo primitivo. Aquilo que a doutora fala no livro dela, na Nossa Vida no Além, a questão do nosso peso específico. A gente cria a psicosfera em volta de nós, cada um constrói um mundo próprio. E a gente não percebe, que é o que o Maida falou, a gente continua vivendo no mundo que a gente construiu. E esse mundo tem o nosso perispírito tem um peso específico denso. Ao invés de eu subir, eu continuo, vou para baixo. Aonde tem uma atração, uma gravidade maior do que a nossa. Ou uma força aí, digamos, do ambiente, ao invés de 15 mil quilos, aqui talvez, lá no mundo primitivo, 18, 19, sei lá. É isso. A veste nupcial. Tá mais pesadinho, vai indo pra... Vai escorregando, vai descendo. Kiron que você falou, não é? Vai Aí é bom lembrar uma coisa bem escala. Deixa eu só fazer uma... Eu vou falar aqui mesmo. Fala aqui. A gente precisa lembrar o seguinte: a veste nupcial, vou tentar ser rápido. A veste nupcial é que vai dizer se nós podemos ou não ficar na festa e em qual festa. Estou vendo o Elcio aqui, saudade. A física, vamos raciocinar fisicamente, tá? É o peso. O que nos segura na Terra? É a gravidade ou é o espaço? É a gravidade que nos puxa. Muito bem. Na Lua não tem gravidade. Como é que o pessoal não sai voando? Ele pula, né? A gente viu. Mas ele está preso no chão. É a gravidade ou é o espaço? Olha o peso nos segurando aqui. O meu pensamento vai aumentar esse peso e me manter cada vez mais para baixo. Por isso que a gente tem um umbral leve, um umbral médio, um umbral grosso e trevas. Nesse quesito aí. Então aí o Evangelho no lar nos auxilia. O Lucatelli falou por que não ajuda. Não bateu, não procurou. Agora, quantos espíritos entram na nossa casa, na hora do Evangelho no lar, pedindo socorro? É aí que está. Porque quando a luz se faz em casa, é um ponto luminoso e as entidades vêm para se ajudar. E ali nós estamos amparados com um dirigente espiritual. Tá certo? Por isso é importante marcar dia, horário, porque o dirigente espiritual não pode ficar à nossa disposição. Ele tem uma série de outros compromissos. Termina aqui, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. E não pode ser, não, hoje eu faço às 9, amanhã, sabe que eu vou fazer às 11. Hoje não. Mantém o horário. Disciplina, disciplina e disciplina, que é o universo. Imagine se o universo não tivesse disciplina. Hoje a Terra gira em 24 horas, como eu brinco. Amanhã em 18. Depois da manhã em 10 horas.
lá 50 horas. E aí, como é que fica? Ninguém vai ficar vivo aqui. Acaba tudo. Continua mais perguntas? Então vamos em frente. Então André Luiz comenta que aí eles retornam ao salão e encontram Isidoro e Isabel de braços dados. Porque Isabel já dormiu, 23 horas, já saiu do corpo. Estavam ambos ali irradiando felicidades. Isabel comenta com eles: meus amigos, Isidoro e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite e por algumas horas. É italiano. Deixo-lhes aos seus cuidados as nossas crianças. O casal afastou-se com uma expressão muito feliz e Aniceto comentou: André e Vicente, observe como a felicidade se manifesta no sono dos justos. Quem são os justos? Aqueles que estão ligados a Deus, estão ligados aos ensinamentos do Mestre, e mais do que ligados aos ensinamentos do Mestre, colocando-os em prática no dia a dia. Isidoro fundou a casa, está ali, o Evangelho, desencarnou, continua ali, ajudando, e a esposa está firme, mantendo aquele ponto de luz. E nós somos perseverantes? Diz o Aniceto: poucas almas conheço com a aventura dessa mulher admirável, que vem com sabedoria aprendendo a ciência do sacrifício individual. Oh, mas quer dizer que eu tenho que passar aqui uma vida dura, difícil? Você escolheu, eu escolhi, cada um de nós escolheu como seria a nossa existência. Ninguém veio passar férias aqui, como eu digo. A gente veio para aprender, limpar erros do passado. Então, se nós estamos aqui numa escola aprendendo, por que eu vou reclamar? Aceitar, falar com o Pai diariamente, com o coração, não com a boca. Porque com a boca só sai bobagem. Tem que falar com o coração e tocar a vida para frente. No salão continuavam as atividades do plano espiritual e fora da casa uma chuva torrencial, conforme menciona o capítulo 38. A quantidade de irmãos encarnados para atendimento ali tinha aumentado em muito. Aniceto então comentou: esses irmãos estão em pleno sonho, ou em pleno sono e saíram e acham que estão em pleno sonho realmente. Não é fácil, olha só a colocação dele, não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivos em lugares comuns. Qualquer lugar aí, de repente, a gente sente vontade de falar alguma coisa para engrandecer as pessoas. Por que não é fácil? Porque estão contaminados de matéria mental menos digna. E é mentira isso? Não. É a egrégora, né? É isso aí. Já em oficinas edificantes, como este local onde eles estão, conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior. Então, desta forma, torna-se possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Eles não estão aqui para atender os desencarnados, mas atender aos encarnados. Que não adianta chegar lá, eu estou dormindo, Maida, vem aqui que nós queremos te atender. Eu tenho que ter merecimento, eu tenho que querer. Se eu sou ligado a coisas que não são coisas sérias, como é que eu vou ter merecimento? Não terei. Eu tenho que buscar, tenho que trabalhar, assim como qualquer um de nós. André Luiz fixa a atenção dos recém-chegados e nota que muitos deles pareciam convalescentes, titubeantes, somente conseguindo permanecer de pé, segurando no braço de alguém que os acompanhava.
maior parte deles, olha só, gente, a maior parte dessas pessoas encarnadas que estavam ali não entendiam o porquê de ali estarem. Tinha a mínima noção do que estavam fazendo ali. Pareciam doentes, incompreensíveis, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande capacidade na retenção dos conselhos. Olha a diferença. E somos nós. Isto somos nós, meus amigos e amigas. Sorriam, então tudo bem. Sorriam, davam sorrisos infantis. Aqui, ai, que coisa linda, tal. Saiu dali, onde é que eu estava mesmo? Aniceto então veio trazer um esclarecimento. Diz o seguinte: André e Vicente, os espíritos tão logo se consolide a reencarnação, ficam submetidos às imperiosas leis dominantes da matéria. Leis espirituais. Estou falando das leis jurídicas, não. Estou falando das leis do mundo espiritual. Entre o mundo material e o nosso, existe um espesso véu. É a muralha de vibrações. Imagine dizer, sem o esquecimento de vidas passadas, não haveria como aproveitar a reencarnação. Por que não haveria como aproveitar a reencarnação? Porque todos nós deixaríamos de lado as obrigações imediatas que nós temos que fazer. Poxa, eu estou aqui, mas é minha mulher, mas eu matei. Peraí, minha filha, não quero saber. Misturando tudo. Né? Você viu? Misturaríamos tudo. É o véu do esquecimento. Bendita oportunidade que Deus nos dá. Ficariam então, se soubéssemos do passado, ficaríamos no parasitismo, o que prejudicaria a nossa própria evolução. Esta é a razão para todos nós não nos lembrarmos das vidas anteriores, diz Aniceto, enquanto estivermos na vida material. Deus é sábio, é o que eu brinco sempre. Para que nós vamos querer saber o que eu fiz no passado? O próprio Cristo não falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas quando o espírito está desencarnado, ele pode lembrar. Desde que ele tenha, primeiro, merecimento, segundo, e condições de entender o que aconteceu. Porque senão ele entra em parafuso, vai ficar louco, vai ficar internado. Encontra tudo lá. Encontra tudo. De acordo com o merecimento dele. E Aniceto continua. Os momentos de sono, quando na vida espiritual, na maioria dos casos, os espíritos permanecem vacilantes, enfraquecidos, diz ele, quando nós saímos, desculpe, a interpretação que eu dei foi errada. Então, no momento do sono, nós saímos e vamos para a vida espiritual. Dependendo, na maioria dos casos, os espíritos permanecem ali vacilantes, enfraquecidos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Opa, espera aí, esse daí, você quer me pegar? Esse aí vai me matar. O sono perturbado, isso, né? Tá aí, ó, vacilantes e enfraquecidos. E aí o Aniceto convidou o André e o Vicente para ir ouvir um diálogo entre uma vovozinha desencarnada, bastante elevada, e uma neta encarnada que tinha chegado ali. Nieta, diz a vovozinha, não dê tamanha importância aos obstáculos da vida. Esquece aqueles que te perseguem e a ninguém odieis. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Acredite na continuidade da vida. Acredite na continuidade da vida. E ela continua dizendo o seguinte: Nieta, a calúnia é uma serpente. Vejam bem, prestem bem atenção na história, que depois vai ter a interpretação da história quando ela acordar. Vocês vão ver que vai ser bem diferente. Nieta, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto,
Se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, notaremos que a serpente, a calúnia, não tem vida própria. É víbora de brinquedo que se quebra como vidro pelo impulso das nossas mãos. Vencido o espantalho, diz a vovozinha, teremos conosco a flor da virtude. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Nieta tinha os olhos repletos de lágrimas, nem espírito. Recostada ao seio carinhoso da vovozinha, demonstrava no gesto vago uma consolação divina. André Luiz